Está gravando ou não está gravando? Agora está gravando, estamos no ar. Beleza, pessoal, certo, mano? Seguinte, pessoal. Ó, nós agora vamos estudar um negócio que tem muito a ver com nossa vida, para que vocês entendam, certo? Essa questão das teorias mercantilistas, ou como é que o povo vai ganhar dinheiro, para quem eles vão vender, como é que vão vender, se vão vender, certo? Bom, enfim, para que aquele negócio que vocês entendam melhor, vou ler um termo técnico aqui, certo? O mercantilismo é a política econômica de um Estado absolutista. Aí você, o que é que isso quer dizer? Ou seja, certo? Foi um investimento, logicamente nesse momento aí é um investimento que os reis vão fazer e logicamente a burguesia vão fazer, certo? Para conseguir matéria-prima nos mercados, ouro, prata, etc, e etc. Tá certo? O Estado absolutista, certo? É intervencionalista, visava o enriquecimento, certo? Ou seja, intervencionalista quer dizer o quê? Que ele intervém no comércio. Isso na questão de impostos, taxas alfandegárias, entre outras coisas, certo? Alfandegárias vem da alfândega, pessoal. Ou seja, onde todo produto que vai entrar no país passa, aí ele recebe uma taxa para poder ser comercializado no país, tá certo? A questão do metalismo, minha letra continua um garrancho desgraçado, mas enfim, certo? O metalismo é o seguinte diz, certo? É quanto mais tesouro, quanto mais ouro, quanto mais metal determinado país venha a ter, ou estado venha a ter, mais poderoso ele é. Tá certo? Vamos lá. Seguinte lhes. Vamos ler os termos técnicos, certo? É a acumulação de metais preciosos. Quanto mais arrecadação, o Estado mais rico ele é, mais poderoso ele é. E quem sai na frente é a Espanha. Adivinha por quê? Porque ele encontrou primeiro metais preciosos aqui na América. Ou seja, lembra lá dos maias, incas, astecas? Se não lembram, volta lá. Beleza? Dá uma olhada lá na história dos caras. Ou seja, quando os caras chegaram aqui, os caras com bracelete de ouro, peitorais de ouro. Meu querido, onde foi que você arranjou isso? Rapaz, ó, tem numa montanha ali, tá ligado? Esse negócio aqui nós usamos para homenagear nossos deuses e tal. E de vez em quando comprar algumas besteirinhas. Os caras, legal. Então daí os caras acertaram na Mega Sena, certo? O fluxo de metais foi intenso no século XVI, por essas bandas daqui, tá certo? Outra coisa que é bem interessante e tem a ver com a nossa vida, eu vou explicar o porquê, é o protecionismo, certo? Ou seja, você, de uma certa forma, usar através de taxas ou do colonialismo, que daqui a pouco eu vou explicar, para enriquecer, certo? Encher seus cofrinhos, certo? Vamos aos termos técnicos, certo? É a elevação de taxas alfandegárias para dificultar a entrada de produtos estrangeiros, certo? E proteger a economia interna, ou seja, a produção nacional. Ó, por exemplo, certo? Se eu e mais meus 5 amigos, a gente tem um fabrico, tem um trabalho desgraçado para fazer os casacos, certo? Eu vendo por um preço X. Mas os produtos que vêm de fora, por exemplo, eles são mais baratos. Muitas vezes eles não podem ter a qualidade que os nossos daqui tenham. Mas por eles serem, digamos, mais fracos e mais baratos, geralmente, muitas vezes os comerciantes vão comprar eles para vender a nós, certo? E as pessoas vão comprar aquela determinada mercadoria porque é mais barata do que a que eu fiz. Então é aquele negócio. Logicamente que de uma certa forma o governo queria ganhar em cima disso. Então, ele subtaxava tudo que entrava no país, certo? Hoje em dia, o protecionismo ele é tido como malandragem ou uma idiotice, porque muitas vezes mais trava o comércio do que mesmo coloca ele para andar. Por exemplo,
muitas vezes determinado produto, certo? Para você vender aqui dentro, você tem que comprar as peças que você vai fabricar este produto, certo? Para poder lançar no mercado. Por exemplo, um carro, de algumas peças, logicamente, são produzidas aqui, mas muitas delas vêm de fora, certo? Ou vem da Alemanha, ou vem da Inglaterra, ou vem da China, ou vem do Japão. Então, a partir do momento que esse produto vem entrar aqui, que ele é subtaxado, então, ou seja, ele já se torna mais caro. Então, quando eles colocarem no carro, logicamente, o preço do carro que era X vai passar a ser Z. Então, ou seja, muitas vezes o governo ele não encontra um meio de equilibrar isso aí. Então, lógico, né? E todas as vezes quem sai prejudicado somos nós, certo? Direta ou indiretamente. Eu acho até mais que diretamente do que indiretamente, certo? Então, seguinte, né? Dentro dessa questão do protecionismo, aí a gente parte para um negócio da uma balança comercial favorável. Aí tipo, tu me pergunta, é o que, professor? É uma balança boa que funciona direitinho, que faça as contas e tal? Não. É o seguinte, certo? Ou seja, é o chamado superávit. O que é isso? Certo? Com essa questão das taxas aí e do protecionismo, certo? Ou seja, simples. Você vai vender mais do que comprar. Então, você vai ter uma balança comercial positiva. Por exemplo, recentemente no nosso país estamos tendo muita dificuldade nesse processo aí, porque dependendo dos produtos ou insumos, aquele breguecinho que eu disse dos carros, tal, as peças que vai fabricar, isso em outros setores da economia, certo? Digamos, nós estamos mais com a balança comercial desfavorável do que favorável. Então, ou seja, a gente está comprando mais do que vendendo. Por exemplo, apesar de nós de vez em quando, ou sempre, e esse ano, nós temos grandes ou super safras de trigo, mas a gente ainda compra trigo lá de fora. Por incrível que pareça. Por exemplo, nosso pão, por exemplo. Né? O trigo, certo? Ele é importado. Não todas as vezes, mas na grande maioria é isso. Então, ou seja, o dólar aumenta, as taxas aumentam, consequentemente, esse preço vai ser repassado para você, para mim. Né? A gente gosta de um pãozinho francês com manteiga, ó, delícia, hein? Com ovinho, ó, top 10. Certo? Então, ou seja, balança comercial favorável ou positiva quer dizer isso, certo? Vender mais do que comprar, certo? Aí as coisas começam a dar certo. Seguinte, protecionismo, balança comercial tem a ver com o quê? Com os monopólios ou concessões de monopólios. Ou seja, o monopólio é aquele negócio, certo? Determinada área ou rota comercial é controlada por determinado país, ou mesmo países, certo? Assim como a Companhia das Índias Orientais, certo? Daqui a pouco a gente fala sobre isso, tá certo? Então, ou seja, vamos lá aos termos técnicos, certo? É a acessibilidade do comércio de exploração, certo? Em determinados momentos, isso era dado a pessoas próximas ao rei ou nobres, certo? Para que eles explorassem. Então, eles pagavam por essa exclusividade para desfrutar desses benefícios econômicos. Ou seja, por exemplo, no Brasil, tu é um nobre chegado lá do rei, diz, ó, meu rei, eu quero explorar lá. Ele está certo, você vai pagar uma taxa e você vai poder ir lá e explorar o pau-brasil, ou sei lá, a zarara, enfim, entre outras cocitas. Tá certo? Dessa forma, o Estado arrecadava, enriquecia, certo? Novamente falando, no caso da colonização do Brasil, o monopólio do pau-brasil, que se chamava estanco, certo?
era exclusiva da coroa, do Estado português. Em determinadas épocas, o Estado passava esse direito para pessoas nobres, novamente, repetindo que é para que vocês entendam, próximas a ele. Ou seja, a concessão de um monopólio, certo, pessoal? Vamos para frente, certo? Tá vendo que uma coisa vai encaixando com a outra. Por exemplo, muitas empresas fazem isso hoje em dia aqui no Brasil e já há muito tempo. Determinada empresa quer, digamos, trabalhar com determinado segmento, ou mineração, ou mesmo petróleo, ou entre outras coisas, o direito de exploração e tudo mais daquele negócio. Então ele vai pagar uma taxa para o Estado para ele poder explorar aquilo, né? Vai depender da quantidade que ele vai tirar e tudo mais. Então tem toda essa negociação, tá certo? Então nós vamos para o caso da exploração colonial, né? Ou seja, certo? Quem é dono de tal lugar que vai poder tirar as coisas de lá, beleza? O papel de uma colônia é enriquecer a metrópole, né? Na relação, uma relação que não há livre comércio. Por isso que daqui a pouco, quando vocês chegarem lá no oitavo ano, aconteceram inúmeras revoltas aqui no Brasil, inclusive aqui em Pernambuco, certo? O monopólio da colônia só pode negociar com sua metrópole. O que é que isso quer dizer? Certo? Ou seja, por exemplo, o Brasil só podia comprar e vender a Portugal. E outras colônias portuguesas a mesma coisa. Então todo o dinheiro ia para a metrópole, certo? Entre outras coisas, nós temos outros países que entraram dentro dessas negociatas aí. Desde já, para ser mais claro, certo? Como é que eu vou dizer? Nessa questão do além-mar, né? Portugal foi pioneiro e os outros países vieram acompanhando depois por conta de seus conflitos, certo? Internos, né? Inglaterra contra a França contra a Inglaterra, França contra os mouros, ou Espanha contra os mouros, certo? Esses conflitos atrasaram um pouquinho os caras, tá certo? Assim, com exceção da Espanha, né, que foi mala, chegou lá e achou os caras e achou muito ouro, certo? Ouro, prata, tem entre outras coisas, tá certo? Por exemplo, né, como já que eu falei dos espanhóis, eles foram bons na questão do metalismo, nessa arrecadação gigantesca de metais preciosos. Por exemplo, navios que saíram para a Espanha, eu não sei se vários ou apenas um, eu sei que ele afundou de tão cheio, que ele estava de metais preciosos, né? Ouro, prata, entre outras coisas, certo? Pronto, imagine, olhe para a sua sala. Imagine ela de cima a baixo, cheia de ouro, prata, entre outras coisas. Então, a Espanha ganhou e muito com isso. Vamos partir para o mercantilismo francês, ou seja, o mercantilismo industrialista, digamos assim, né? Ou cobertista, ou de cobertismo, certo? O mercantilismo francês se destacava pelos artigos de luxo, certo? Essa produção de tecidos, perfumes e entre outras coisas, certo? Era levada pelas companhias de comércio. Por exemplo, ainda hoje, tudo que é chique, né? Chique, luxuoso, bonito, né? E os perfumes, muitas vezes quando a galera diz, ó, de onde é esse perfume aí? O cara diz, é francês. O cara, oh! Certo? Porque além de ser muito bons, eles eram muito caros, e ainda hoje são muito caros, certo? Ó, um vidrinho assim, ó, desse tamanho aqui, pode custar 200, 300 reais. Sem brincadeira. É sério isso. Certo? Então, vamos para frente. Nós temos o mercantilismo inglês. Alright? Let's go!
O investimento nos comércios marítimos, na construção naval, foi a fundação das companhias industriais, o estímulo da atividade dos corsários. A atividade corsária foi um mecanismo de enriquecimento inglês, principalmente no governo da Rainha Elizabeth. Corsários, ou seja, mercenários, piratas e, entre outros caras, né, outros burgueses ou mercadores que trabalhavam para a coroa inglesa, certo? O que eles descobriam ou o que eles pegavam, certo? Era dado para a coroa e depois eles ganhavam uma graninha com isso. Eu também fiquei triste, porque muitas vezes o cara vê as histórias de piratas, aventureiros, o cara achava que eles eram independentes, né? Independentes, faziam o que queria, do jeito que queria, mas né, a história tem disso, né? Nem tudo é lindo, nem tudo é mágico, certo? E, inclusive, os ingleses eles foram muito espertos, porque eles juntaram essa grana e um tempo depois eles investiram em sua Revolução Industrial. Vamos para frente. O mercantilismo português. Opa! Olá, meus queridos. No mercantilismo português, eles investiram mais no extrativismo e na produção agrícola. Por exemplo, aqui no Brasil, né, a gente teve, né, a cana-de-açúcar, teve café, milho, entre outras coisas. Mas o maior destaque para a cana-de-açúcar. Aqui para frente a gente vai estudar isso. E entre outras coisas também, né, assim, fora o escravismo, a cana-de-açúcar, ela, um tempo, ela se sobressaiu, né? Inclusive aqui em Pernambuco, Alagoas, certo? Entre outros estados por aqui que o negócio deu muito certo, certo? A mais eficiente a longo prazo, só repetindo, foram os ingleses. Esses caras ganharam grana pra caramba com os negócios aqui, certo? Então, por conta que eles focaram nessa produção industrial, na industrialização, certo? Então, só repetindo o que eles acumularam, eles investiram em sua industrialização no século XVIII, certo? A Revolução Industrial inglesa, certo? Foi um dos passos revolucionários, digamos, da época. Beleza, pessoal? Daqui a pouco tem mais.